Você já imaginou como seria falar com Deus de uma forma em que cada palavra sua fosse recebida com verdadeiro amor e atenção? Já pensou em descobrir um segredo sobre a oração, revelado pelo próprio Jesus, que transformaria completamente a maneira como você se relaciona com o Criador? Talvez você já tenha orado muitas vezes, mas ainda se pergunte se está fazendo isso da maneira certa. Nesta narrativa, mergulharemos nos ensinamentos de Jesus sobre como falar com Deus. Cada capítulo revela um aspecto essencial da oração, desde a reverência inicial até a profunda transformação que ocorre quando aprendemos a ouvir a voz do Senhor. Se você deseja se aproximar de Deus e viver uma vida vibrante de fé, abra seu coração para estas verdades inspiradas na Bíblia. É hora de entender, capítulo por capítulo, o que Jesus realmente nos ensinou sobre o ato de orar. Quando Jesus ensina seus discípulos a orar, a primeira frase já demonstra onde devemos começar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Esta declaração não é apenas uma formalidade, mas um chamado para lembrar que Deus é santo e majestoso. No Antigo Testamento, quando Moisés se aproximou da sarça ardente, ouviu: "Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa." Êxodo 3:5. Esse pedido, embora simples, carrega um profundo significado. Na presença do divino, a reação apropriada é reverência e respeito. Reconhecer a santidade de Deus muda a postura do nosso coração, pois entendemos que estamos diante de alguém perfeito, cheio de amor e grandeza. Após reconhecer a santidade do Pai, Jesus continua o ensinamento sobre a oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Este pedido destaca a necessidade de submeter nossos desejos e planos aos planos de Deus. No jardim do Getsêmani, prestes a enfrentar a crucificação, Jesus se curva e ora: "Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." Mateus 26:39. Mesmo Jesus, o Filho de Deus, demonstra que a confiança na vontade do Pai está acima de qualquer interesse pessoal. Quando orar, lembre-se de render seu coração e declarar: "Não a minha vontade, mas a tua." Este é um ato de fé que abre espaço para Deus agir completamente em nossas vidas. Em seguida, Jesus nos convida a pedir: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." Mateus 6:11. Esta frase, aparentemente simples, contém uma verdade profunda sobre depender de Deus para tudo o que precisamos diariamente. Quando Deus proveu para o povo de Israel no deserto, Ele enviou o maná todas as manhãs, alimento suficiente apenas para aquele dia, não para a semana inteira. Êxodo 16. Se os israelitas tentassem armazenar o maná em excesso, ele estragava. Esse milagre diário servia para ensiná-los a confiar em Deus momento a momento. Nossa tendência é querer planejar tudo e controlar o futuro, mas Jesus nos lembra de que precisamos da provisão divina a cada novo amanhecer. Isso gera um coração grato e confiante, em vez de ansioso e temeroso. Jesus continua: "E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores." Mateus 6:12. A oração não se trata apenas de pedir coisas, mas também de examinar nosso coração e oferecer perdão àqueles que nos magoaram. Na parábola do servo impiedoso, Mateus 18, 23, 35, vemos alguém que, após receber perdão por uma dívida enorme, se recusa a perdoar uma pequena dívida de outro servo. Esta história traz uma lição impactante. Quando oramos, devemos lembrar que só podemos receber plenamente a misericórdia de Deus se também a estendermos àqueles que nos devem algo. O perdão é libertador, protege nosso coração da amargura e nos faz caminhar em harmonia com a graça que recebemos do Pai. Jesus conclui o ensino sobre a oração do Pai Nosso dizendo: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal."
Mateus 6,13. Ele nos lembra de que estamos constantemente em risco de cair em pecado se dependermos apenas de nossa força. José, tentado pela esposa de Potifar, Gênesis 39, escapou daquela situação porque seu coração estava firmemente voltado para Deus. Em vez de ceder à tentação, ele decidiu fugir. Esse exemplo nos mostra que precisamos tanto fugir do pecado quanto clamar pela ajuda divina. Confiar em Deus não é um sinal de fraqueza, mas de humildade. Ao orar por proteção contra o mal, reconhecemos que precisamos do cuidado e da orientação divina para resistir às pressões e armadilhas da vida cotidiana. Jesus também ensina que a oração deve ser íntima, mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Mateus 6,6. Ele valoriza a intimidade acima da exibição. Daniel, mesmo quando havia um decreto proibindo orar a qualquer outro que não fosse o rei, manteve o hábito de orar em seu quarto, ajoelhado, com as janelas abertas para Jerusalém. Daniel 6. Seu foco não era demonstrar santidade aos outros, mas cultivar uma vida autêntica diante de Deus. Orar em segredo nos lembra de que o mais importante é um relacionamento real com o Senhor, sem distrações ou busca por aprovação externa. Jesus adverte: e orando, não useis vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6,7. O número de palavras não impressiona a Deus, mas sim a sinceridade com que nos aproximamos dele. Ana, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, clamou em silêncio, sem palavras audíveis, pedindo um filho. Embora sua oração não tivesse um discurso elaborado, seu coração estava quebrantado diante de Deus, que ouviu e respondeu ao seu pedido. Assim também devemos orar, confiando que Deus conhece cada recanto do nosso ser. Não há necessidade de enfeitar frases ou prolongar orações com expressões vazias. Uma única frase, dita com fé e verdade, pode mover o coração divino. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21:22. Este é o ingrediente essencial de toda a oração, a fé. Sem ela, a oração torna-se um ato mecânico e sem vida. É a fé que conecta nossa fraqueza à força de Deus. A mulher que sofria com um fluxo de sangue há 12 anos, Mateus 9:20-22, acreditava que, se apenas tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. E foi exatamente o que aconteceu. Esse gesto de confiança nos ensina que até mesmo as orações mais simples podem trazer resultados poderosos, desde que sejam sustentadas pela certeza de que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A fé, no entanto, não é uma garantia de que tudo acontecerá segundo o nosso roteiro, mas uma ponte que nos conecta à perfeita vontade de Deus e aos milagres que Ele deseja realizar. Jesus nos lembra: porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Mateus 6:8. Isso mostra que Deus já conhece nossas necessidades antes mesmo de abrirmos a boca. Portanto, não precisamos prolongar discursos para tentar convencê-lo. Bartimeu, ao perceber que Jesus estava passando, simplesmente clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10, 46, 52. Esse breve apelo atraiu a atenção de Jesus, que curou a cegueira daquele homem. Da mesma forma, devemos orar sem complicação. Quando o coração está disposto, uma frase simples pode ser suficiente para despertar a ação divina. Deus não se impressiona com a extensão de nossas palavras, mas com a integridade e entrega de nossa alma. A Bíblia nos aconselha: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Embora o tema da gratidão não apareça explicitamente na oração do Pai Nosso, ele permeia todo o ensino de Jesus. Ao multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, Jesus primeiramente deu graças. Mateus 14:19. Ele não olhou para o pouco que tinha com desânimo, mas com gratidão.
Esse reconhecimento criou o ambiente para o milagre. Quando agradecemos a Deus, declaramos que confiamos em seu cuidado, independentemente das circunstâncias. A gratidão fortalece a fé, pois nos faz lembrar das vezes em que Deus já nos ajudou. É como reacender a chama da esperança no coração, sabendo que Ele permanece o mesmo Pai amoroso de sempre. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Lucas 11:9. Essas ações mostram que a resposta pode não vir instantaneamente. Há um processo de pedir, buscar e bater até que a porta finalmente se abra. Abraão e Sara receberam a promessa de um filho, mas tiveram que esperar anos até o nascimento de Isaque. Gênesis 17. Durante esse período de espera, enfrentaram dúvidas e até tentaram resolver a situação por conta própria. Contudo, no tempo certo, Deus cumpriu o que prometera. Na oração, a paciência é a virtude que nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando nada parece acontecer. É a confiança de que Ele age no momento perfeito, preparando nossos corações e as circunstâncias ao nosso redor. A palavra nos encoraja. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Tiago 1:5. Muitas vezes, nossas orações se limitam a pedir o que queremos, mas esquecemos de pedir sabedoria para discernir o melhor caminho. Salomão tornou-se conhecido por sua sabedoria, porque ao se tornar rei, pediu a Deus a capacidade de governar bem o povo. 1 Reis 3:9. Deus não apenas atendeu seu pedido, mas também lhe concedeu muito mais do que havia solicitado. Quando oramos por sabedoria, reconhecemos que nossa mente é limitada e que precisamos de direção superior para tomar decisões diárias. Isso agrada ao coração de Deus, pois revela humildade e o desejo genuíno de viver segundo sua vontade. Jesus demonstra claramente o poder das Escrituras ao resistir às tentações de Satanás. Em Mateus 4:4 ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa resposta não foi inventada no momento, mas retirada de um texto bíblico do Antigo Testamento. Quando usamos a palavra de Deus como base para nossas orações, estamos firmados em terreno sólido. Um exemplo claro é o Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Declarar essa verdade em oração enche o coração de confiança no cuidado divino. Não se trata de repetir frases mágicas, mas de nos lembrarmos do que Deus já prometeu. Esse ato reforça a fé e nos faz enxergar além do momento presente. Repetir versículos, nesse caso, não é uma repetição vazia, mas a reafirmação de promessas eternas. É essencial entender que ler a Bíblia sem buscar o Espírito de Deus nos transforma apenas em conhecedores de um texto, mas não em experimentadores do poder que esse texto carrega. Quando combinamos a leitura das Escrituras com a oração, permitimos que essas palavras vivas penetrem em nosso coração. Dessa forma, não apenas falamos sobre o que a Bíblia diz, mas permitimos que ela se torne parte de quem somos. Seja em momentos de alegria ou dor, escassez ou abundância, a oração fundamentada na palavra nos faz permanecer firmes em algo inabalável. Mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, as Escrituras nos lembram de que Deus permanece o mesmo. Orar com os versículos em mente é declarar que confiamos na imutabilidade das promessas do Senhor. A essência da oração vai muito além de uma lista de pedidos. Jesus mostrou isso ao chamar Deus de Pai e nos convidar a fazer o mesmo na oração do Pai Nosso. Chamar o Criador de Pai implica um relacionamento profundo, algo que nos afasta da formalidade e nos conduz ao afeto e à intimidade. Nesse contexto de proximidade, aprendemos que a oração não muda Deus, mas nos transforma. Paulo nos orienta a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17.
não para vivermos ajoelhados 24 horas por dia, mas para mantermos o coração continuamente conectado ao Senhor. Cada momento de conversa com Deus nos dá a oportunidade de ouvir sua voz suave, que pode corrigir nosso caminho e renovar nossas forças. É nesse diálogo que levamos nossas falhas, frustrações e sonhos e encontramos misericórdia, conforto e direção. Jesus frequentemente se retirava para falar com o Pai. Em muitos trechos dos evangelhos, encontramos Jesus subindo ao monte ou indo a um lugar solitário para orar. Esse hábito de Jesus não era um simples ritual, mas uma demonstração de dependência e comunhão. Se o Filho de Deus valorizava tanto esse relacionamento, quanto mais deveríamos nós buscá-lo. Nessa relação, experimentamos uma crescente semelhança com Cristo. As Escrituras dizem que, ao contemplarmos o Senhor, somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3:18. Assim, a oração não é apenas petição, mas também contemplação. Quando contemplamos a bondade, paciência e amor de Deus, absorvemos essas qualidades e começamos a viver de forma diferente. Além disso, a oração cria espaço para a manifestação do Espírito Santo em nós. Ele é chamado de Consolador, Ajudador e Guia. Em Romanos 8:26-27, aprendemos que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando não sabemos como orar como convém. Essa relação, portanto, não se limita ao Pai, mas envolve também o Filho e o Espírito que habita em nós. Descobrimos o grande segredo da oração. Não se trata de mudar a mente de Deus, mas de permitir que Ele molde a nossa. Assim, até mesmo nossas prioridades em oração mudam. Pedimos menos por ganhos materiais e mais por sabedoria, compaixão e coragem para cumprir o propósito que o Pai nos confiou. Por fim, lembre-se de que o maior privilégio da oração não é obter o que desejamos, mas desfrutar da presença de Deus. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz que está à porta e bate, esperando que a abramos para que Ele entre e se relacione conosco. Daniel, lançado na cova dos leões, confiou que Deus estava presente. Daniel 6:22. Mesmo em meio ao perigo, havia paz, pois o Senhor fechou a boca dos leões. Em muitos momentos, o simples fato de saber que Deus está conosco muda toda a perspectiva. A oração reforça essa convicção de que nunca estamos sozinhos. Seja na alegria ou na dor, na escassez ou na abundância, a presença de Deus é o que realmente transforma a história de cada pessoa. Ele nunca rejeita um coração sincero que se volta a Ele, seja em gratidão ou desespero. Chegamos ao fim desta jornada pelos ensinamentos de Jesus sobre a oração, mas a jornada da fé continua. Agora, cabe a você aplicar cada princípio descoberto em sua vida diária. Quer seja reverenciando a santidade de Deus, buscando sua vontade, confiando em sua provisão diária, perdoando, lutando contra tentações, orando com sinceridade ou exercendo fé, você pode viver uma verdadeira comunhão com o Pai. Permita-se aprofundar diariamente nessa relação que Jesus abriu para nós. O Deus que te chama de filho anseia por esse diálogo constante. Assim, você experimentará plenamente o cuidado divino, verá milagres acontecerem e, o mais importante, sentirá seu coração batendo em sintonia com o amor do Criador. Oração. Pai amado, obrigado pelo presente de poder falar contigo. Reconheço tua santidade e submeto minha vontade aos teus planos. Peço que proves as necessidades deste dia e perdoe meus erros, assim como me ensinas a perdoar aqueles que falham comigo. Protege-me de toda a tentação e livra-me do mal. Que minha oração seja honesta, fundamentada em tua palavra e cheia de fé. Ajuda-me a agradecer, mesmo antes de ver a resposta, a esperar pacientemente e a buscar sabedoria em cada decisão. Quero ser transformado por tua presença, vivendo uma relação constante e íntima contigo.
Confio que estás sempre ao meu lado, sustentando-me nas dificuldades e celebrando cada vitória comigo. Obrigado por ser meu Pai, que nunca me abandona, mas me chama para perto, revelando segredos e tesouros encontrados apenas em comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém.